Bem-vinda, Helena. Hoje temos um autorrádio muito especial, um autorrádio gravado na Cupra City Garage, com uma pessoa que é a nossa convidada, que é a doutora Helena Braga, que é uma das maiores vozes a nível mundial do desenvolvimento de baterias. Esteve envolvida no desenvolvimento de projetos com o pai das baterias de lítio e recentemente ficou conhecida por inventar uma bateria autorrecarregável. Vamos depois, ao longo dos próximos minutos, desconstruir tudo isto, espero eu, como é que funciona, como é que não funciona, mas em primeiro lugar agradecer imenso estar presente aqui hoje. É uma honra tê-la no nosso podcast e também tê-la perante esta plateia que aqui está para assistir ao nosso podcast hoje. Eu se calhar começaria este autorrádio por lhe fazer uma pergunta. O que é que faz uma investigadora na área das baterias? Está numa sala com automóveis, telefones, tudo mostrado, ou é muito mais micro e muito mais concentrado em células de baterias? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer à Razão Automóvel, ao Diogo e ao Guilherme e a toda a equipe, que é grande, já soube, e também às pessoas que estão presentes aqui e, claro, à Cupra, que cedeu este maravilhoso espaço para fazermos aqui o podcast. Muito obrigada a todos. Em relação à pergunta que me fez, nós somos muito focados. Nós chegamos ao laboratório e a primeira coisa que queremos ver é como é que está as baterias que temos a correr, ou seja, os testes que temos a correr no potenciostato, que é o aparelho que determina as propriedades eletroquímicas das baterias. Portanto, mal abrimos a porta do laboratório, neste caso com cartão, vamos diretos aonde estão os testes a ser feitos. Porque há testes que podem durar 3 anos. Por exemplo, nós temos um teste de uma das baterias que já está desde 26 de março de 2021. Eu sei porque é o aniversário do meu irmão. Por isso é que sei que está a correr desde essa altura. E portanto é interessante ir vendo como é que o teste se desenrola. Mas nós usamos pequenas baterias. Neste caso fazemos testes em baterias do tamanho de botão, baterias que são maiores, que são as ditas pouch, que são baterias de dupla folha e que podem ser só uma célula, ou seja, nem se chamam bateria, são uma célula. De lembrar que uma bateria é um conjunto de células, não é? Associadas em série ou em paralelo. Em série para ter uma diferença de potencial, portanto uma voltagem mais elevada, em paralelo para ter uma corrente mais elevada. Portanto, nós fazemos testes em todas essas baterias, mas são pequenos protótipos, certo? E também fazemos testes numas baterias que nós próprias, a arquitetura foi desenvolvida por nós, que são umas baterias coaxiais, não são propriamente as baterias AA que nós vemos, porque as baterias AA, elas são baterias de dupla folha que são enroladas, certo? Se vocês desenrolarem uma dessas baterias, elas são um longo papel ou 3 longos papéis, que não são papéis, não é? Mas é o ano do cátodo e o separador. E este tipo de baterias, que são baterias coaxiais, não são assim. Tem um cilindro externo, um cilindro interno e um eletrólito ferroelétrico lá dentro. Portanto, não são baterias a lembrar os cabos coaxiais, que eram os cabos das televisões. E foi inspirado nesses cabos que surgiram este tipo de baterias. Muito bem, mas nós temos ouvido falar de várias tecnologias que têm surgido na área do desenvolvimento das baterias. Todos nós conhecemos, ou se calhar a Helena pode fazer uma resenha daquilo que neste momento podemos encontrar. Vamos falar dos automóveis, porque é naturalmente o que nos traz aqui. Eu há bocado referi os telefones, mas porque eu imagino que as baterias se apliquem a tudo e mais alguma coisa, não só aos carros. Mas relativamente à tecnologia de baterias, o que é que temos agora, o que é que as pessoas têm agora à sua disposição
E o que é que nós podemos esperar no futuro no que a tecnologias diz respeito destas baterias? Quando em 2019 começamos a ver a prospecção do mercado de baterias, realmente quais eram as baterias, quais eram as arquiteturas, porque nós dizemos arquiteturas, ou seja, eu já vou explicar o que é uma arquitetura de bateria. Em 2019 nós começamos a fazer essa prospecção de o que é que realmente é empregado nas baterias que são utilizadas nos automóveis. Chegamos à conclusão, uma conclusão muito interessante, que as baterias eram de íon lítio e todas elas usavam o mesmo cátodo. Todas as marcas em 2019 basicamente utilizavam o mesmo cátodo, a não ser... eu posso dizer o nome de uma marca? Claro que sim. Okay. Claro. A não ser a Tesla, que usava o NCA, todos eles usavam o NMC, que é um cátodo que usa o N, quer dizer níquel, o M quer dizer manganês e o C quer dizer cobalto. Portanto, essa bateria contém, quando está descarregada, contém lítio, níquel, manganês e cobalto. E nessa altura era o 622, ou seja, continha 60% de níquel, 20% de manganês e 20% de cobalto. E todas elas, todos os automóveis, menos uma parte dos automóveis da Tesla, utilizavam o NMC 622 em 2019. Mas houve uma transformação, porque na China se começaram a fabricar baterias com LFP. E o LFP é lítio, ferro, fósforo e oxigênio. Portanto, é LiFe, que é o ferro, PO4. Portanto, ou seja, qual é a vantagem de utilizar o LFP? É não ter cobalto. Sabemos que o cobalto é mal visto, nomeadamente pela Comunidade Europeia, porque as grandes reservas do cobalto estão na República Democrática do Congo e a sua mineração está associada a problemas com as crianças, etc. Portanto, exploração, exatamente, mão de obra injusta. E, portanto, a Comunidade Europeia quer reduzir a quantidade de cobalto. E então, a partir daí, começou-se a estudar outras composições do NMC, ou seja, reduzir a quantidade de cobalto e, neste caso, de manganês, mas não porque o manganês fosse problemático, mas porque há um problema estrutural. Quando se reduz o cobalto, torna-se o cátodo menos robusto. E, portanto, a tentativa foi reduzir o cobalto, a percentagem de cobalto, aumentando a percentagem de níquel. Portanto, agora, hoje em dia, já se começam a ver outro tipo de baterias, que são o 811, portanto, em que tem 80% de níquel, 1% de manganês e 10% de manganês e 10% de cobalto. E ainda se está a reduzir mais para 90% de níquel, 5% de cobalto e 5% de manganês. A partir daqui acho que não se pode reduzir mais, é eliminar completamente o cobalto. O LFP não tem nenhum cobalto, mas o platô, que é o que é que nós queremos quando descarregamos uma bateria? Queremos que ela fique no chamado platô, ou seja, uma voltagem constante durante o mais tempo possível. E isso é que mede a capacidade da bateria. E essa voltagem deve ser o mais alto possível, de preferência perto dos 4 volts, não é? Claro que isso nem sempre é possível. E no LFP esse platô é a 3,45 volts, portanto um bocadinho mais abaixo. No NMC nem sequer é um platô, é assim quase uma ladeira de uma ladeira, falando em automóveis,
e que termina aqui o último ponto da ladeira é aqui a 3.7, portanto, ou seja, desde os 4,1, 2 ou 3 até aos 3,7 ainda aproveitamos uma grande parte da diferença de potencial que leva a uma potência maior, não é? Nós podemos utilizar uma potência mais elevada se à partida temos uma voltagem mais elevada, assim como uma corrente mais elevada. Eu tenho uma pergunta. Aliás, tenho várias. E eu sinto-me um bocadinho nervoso. E vocês também se devem sentir, porque no final vai haver um teste. Não, estou a brincar. Não vai haver teste. Não vai haver teste. Mas sinto-me mais nervoso porque eu fui um péssimo aluno de Química. Mas devo dizer que a sua explicação... Mas as minhas dificuldades mantêm-se. Se calhar as minhas também. No cotidiano, certamente que agora os seus problemas adensaram-se. Porque tem uma responsabilidade adicional, que é tentar descobrir aquilo que ainda não foi descoberto, tentar conseguir arranjar solução para muitos dos problemas com que nós nos deparamos no cotidiano e que ainda não tem solução. Nós sabemos que os motores de combustão são uma tecnologia que já está entre nós e maturada há muito tempo, mas as baterias, apesar de também já estarem connosco há imenso tempo, parece que estamos agora é que estamos a escovar a superfície desta tecnologia. Portanto, faço-lhe uma pergunta muito direta. Quando é que nós vamos deixar de ter problemas com tempo de carregamento, custo das baterias, densidade energética? Se calhar são muitas perguntas. E autonomia? São muitas perguntas. Nota-se muito que eu sofro de ansiedade às vezes com o carregamento do meu carro. Carregamento do automóvel. Quando mudarmos para o estado sólido, o carregamento pode ser mais rápido, porque não há tanto aquele problema. Qual é o problema de carregarmos rapidamente? O problema de carregarmos rapidamente é impedirmos que, portanto, quando nós carregamos, estamos a fazer com que os íons de lítio, além dos eletrões, cheguem ao dito elétrodo negativo, que é o ánodo na descarga. E eles têm que entrar, neste caso, na grafite, porque a grafite é constituída, é normalmente o eletronegativo, e ela é constituída como se fosse como prateleiras, não é? Umas prateleiras em que cada prateleira é o chamado grafeno. Algumas pessoas já ouviram falar no grafeno, que tem muitas aplicações e até já ganhou um prémio Nobel também ele por si só. Então vamos imaginar que a grafite ela é constituída por prateleiras atómicas, cada qual tem uma linha, é uma placa 2D de átomos de grafeno, e o lítio tem que entrar para o meio das prateleiras. E se nós carregarmos muito rapidamente, o que é que vai acontecer? Não vai haver tempo para o lítio se difundir, ou seja, entrar facilmente para o meio dessas prateleiras. Ele vai ficar à porta. E isso não é bom, pois não? Não. Vai ficar na fila. Porque se ele ficar à porta, o que é que acontece? Vai acumulando. Se nós temos íons de lítio e eletrões aqui acumulados, entre aspas, à porta na superfície, vamos criar as chamadas dendrites, que são metal de lítio. Só que metal com umas determinadas características. Eu não sei se vocês já viram fetos no meio nestas viagens que podem fazer, por exemplo, num carro da Cupra, podem ir ao meio da montanha e no meio da montanha há umas plantas que são fetos, parecem assim umas espadas, não é? Tem uns raminhos e cada raminho repete o formato da planta principal. Portanto, esses fetos são um fratal. Na física chamam-se um fratal. E as dendrites também são um fratal. Só que esses raminhos, no crescimento do lítio, são afiados e podem perfurar o chamado separador que existe dentro da bateria de íon lítio para separar os elétrons, para que não haja um curto-circuito. Então, se isso acontecer e houver uma perfuração do separador,
O que é que acontece? Os elétrons são como nós, usam a chamada lei do menor esforço, ou pelo menos, ou pelo menos alguns de nós usam essa lei. Então, se eles têm duas hipóteses, uma é ir pelo circuito exterior para alimentar o nosso automóvel, ou ir pelo circuito interior e percorrer um caminho muito mais curto e muito mais fácil, porque agora tem metal, não é? Só metal, não tem quase resistência nenhuma, e eles vão pelo caminho mais curto. E o que acontece é que vamos ter um curto-circuito, vai aumentar a temperatura, vai-se libertar oxigênio do tal cátodo, do NMC, por exemplo, e é a famosa receita para o fracasso, porque temos combustível e comburente na mesma bateria e temos uma explosão. Exatamente. Por isso é que não podemos carregar muito depressa. E da mesma maneira como não podemos carregar a muito baixas temperaturas, porque o processo está previsto para carregar em X tempo. Se a temperatura for baixa, a difusão precisa de mais tempo. E qual é que é a solução para isso? A solução é ter outro tipo de baterias. Por exemplo, se nós usarmos o silício, que era, por exemplo, eu sei que a Tesla já começou a usar uma parte, pelo menos, acrescentar silício. O silício não é um mecanismo de difusão intersticial, não é íon lítio, é uma reação que se dá à superfície do silício. Portanto, essa reação pode ocorrer sem problemas. Mas qual é o outro problema do silício? É que o silício expande quase, pelo menos 300 vezes, e portanto, se nós tivermos silício, depois o que acontece é que temos alterações de volume dentro da célula e que levam a problemas. Com o estado sólido é mais fácil carregar muito mais depressa, porque lá está, não temos tanto o problema de criar dendrites, ou seja, aquelas estruturas metálicas que levavam ao curto-circuito, porque temos muito mais segurança, porque como não temos um eletrólito que é inflamável, não é? Ele não entra em ignição, não se põe esse problema, portanto é muito mais seguro, podemos carregar mais rápido, podemos carregar uma corrente mais elevada, e o eletrólito aguenta, portanto, normalmente, depende do eletrólito, claro, mas muito mais do que o líquido que hoje em dia utilizamos. Portanto, essa é uma das razões. Qual era a outra? Quantos quilómetros é que vamos percorrer? A autonomia. A autonomia das baterias, exatamente. Potencialmente. A autonomia vai aumentando. Apesar de, neste momento, já estarmos muito próximo dos valores máximos do que estes cátodos podem dar em termos de capacidade, por exemplo, o NMC que falamos agora, o LFP. Portanto, o que é que isso quer dizer? Quem é que rege a capacidade ou a densidade de energia de uma bateria que depois se converte em autonomia, mais ou menos autonomia? É aquele que tem a peça dentro da bateria, da célula, que tem menor capacidade. Porque se essa já não pode carregar mais, por muito que haja outras que possam carregar mais, se há uma que não pode, essa é que rege. Portanto, a partir do momento em que nós mudamos, já estamos muito próximos dos limites, não há nada a fazer, mas podemos utilizar outro tipo de cátodos com o lítio metálico, se utilizarmos outro tipo de ânodo que não é a tal grafite que é utilizado hoje em dia no íon lítio. Ou seja, há outras possibilidades, como utilizar um cátodo de enxofre ou outros que podem vir a ser utilizados. Portanto, isso vai fazer com que haja maior autonomia. Por outro lado, se nós, por exemplo, tivermos o estado sólido, nós não temos que ter tantas partes que sejam para garantir a segurança da bateria. Ou seja, porque se uma bateria entrar em combustão,
todo o automóvel rapidamente, ou seja, há uma combustão em cadeia. É muito difícil conter uma bateria que entra em combustão. Agora, se nós tivermos uma tecnologia que não tem esse problema, todas as partes que eram para assegurar essa segurança, não é? Por exemplo, eu no início em 2014 tive uma das primeiras baterias da Tesla na minha mão. E aquilo, eu não pude ver a bateria, nós depois tivemos que abrir a bateria numa caixa de luvas, num ambiente inerte, porque aquilo era perigoso abrir, não podíamos abrir ao ar. Mas aquilo era essencialmente um bunker, aquilo era um bunker de aço, aquilo era basicamente era um cilindro de aço super pesado onde estava metida a bateria. Porque cada uma das baterias, que aquilo eram quase baterias um bocadinho maiores que as AA, não é? Daquelas baterias um pouco, mas cada uma daquelas baterias tinha que estar protegida, porque obviamente nós não queríamos uma reação em cadeia. Se isso não se puser, estão a ver o que é que poupamos em termos de volume e peso, que pode ser substituído por mais baterias. Ou seja, as baterias de estado sólido não precisam de tanto espaço para o mesmo volume de energia que são capazes de gerar. É isso mesmo, exatamente. Claro, se me disser assim, mas elas são completamente seguras em termos de haver realmente formarem dendrites, há as que são mais seguras e as que são menos, mas pelo menos elas não são autoinflamáveis e, portanto, isso já é uma grande... Por outro lado, lembrem-se também que uma parte do Battery Management System de um automóvel elétrico ele tem que ter um controlador da temperatura, porque as baterias de íon lítio não podem aquecer já mais de 40 graus já é complicado, já entramos aí por alguns problemas, já temos aí alguns problemas. Uma bateria de estado sólido, ela funciona melhor a uma temperatura mais elevada, porque contém o eletrólito, que também faz separador, é um isolador ou um semicondutor. E o que é que isso significa? Que as suas propriedades melhoram com o aumento da temperatura. Portanto, se não há uma questão de segurança e as suas propriedades ainda melhoram com o aumento da temperatura, então vamos aquecê-las um bocadinho, pelo menos até aos 50 graus. Vamos aproveitar aquilo que elas têm para oferecer. Mas nós, na Razão Automóvel, já falamos de baterias em estado sólido, seguramente há mais de 6 anos, 7 anos. E esta audiência que hoje aqui nos está a ouvir certamente também já leu vários artigos sobre isso, mas parece aquela promessa que está sempre a ser adiada, que é amanhã e ainda não vemos baterias em estado sólido. Quando é que nós vamos ter finalmente a bateria com os 1000 km de autonomia e em estado sólido? Estamos perto ou ainda estamos muito longe? Posso dizer marcas? Eu acho que sim, já devemos estar perto. A Cattle já o tem feito, acho eu. Claro que eu não posso, obviamente, aqui jurar, entre aspas, a pé junto. A Toyota também já diz que vai lançar o automóvel com bateria de estado sólido em 2026 e outras também. Qual é a dificuldade da bateria de estado sólido? É que realmente é mais difícil de ter a mesma potência e a mesma potência principalmente, portanto, uma resistência interna, uma impedância interna inferior a uma temperatura ambiente normal. Portanto, é por isso que se tiveram que criar outro tipo de ambientes de fabrico que não eram necessários para as baterias de íon lítio, não é? E depois há sempre condicionantes que nada têm a ver com a ciência. É que já não sei quantas fábricas a construir íon lítio, não é? E, portanto, o preço do íon lítio vai baixar porque existe uma oferta muito elevada. Isso nada tem a ver com a física e, portanto, vocês, se calhar, sabem melhor do que eu
Sim, é um facto. percebem isso melhor. O que a Helena está a dizer é que uma fábrica, uma vez que é feita para construir baterias de íons de lítio, depois para construir baterias de outro tipo necessita de uma profunda alteração e que isso tem custos elevadíssimos. Mas eu agora vou-vos lançar uma pergunta aos dois, uma provocação, que é, estamos a falar de 1000 km de autonomia e eu vou dar um exemplo de um carro, não é por estar aqui na Cupra, vou dar o exemplo do Tavascan, que tem 568 km de autonomia elétrica. Isto parece ser suficiente. Não estaremos a colocar muita pressão do lado das baterias, quando se calhar o mais importante seria colocar pressão do lado da infraestrutura de carregamento? Sem dúvida. Curiosamente, nós fizemos... Eu tive um aluno de mestrado que era até de mestrado de informática, e ele fez um programa, um código, para que as pessoas usassem esse código e percebessem se, com aquilo que fazem no dia-a-dia, se realmente precisam de uma bateria lá que tenha um alcance uma autonomia de 1000 km. Não precisam, não é? Não precisam, basicamente, para ir levar a criança à escola, trazer, ir para o trabalho, voltar, ir ao ginásio, etc. Depois... Até porque é muito mais caro ter uma bateria dessas. Exatamente. Mas diga isso à minha esposa. Não precisam, e nós fizemos ainda por cima temperaturas diferentes, porque estar aqui ou estar na Finlândia se calhar não é a mesma coisa. Dias em que está a chover, em que se trava mais ou menos, quer dizer, portanto também o estilo de condução, e não era preciso, basicamente não é um O que é que tu achas, Guilherme? Concordas com a Helena? O que é que eu acho? Eu acho que, sem dúvida nenhuma, estamos todos de acordo com que a infraestrutura de carregamento tem de aumentar. É um dos principais problemas atualmente. Nós, no mercado nacional, somos um mercado, quando nós contactamos com outros colegas de outros países, somos tidos como um exemplo da adoção do carro elétrico, somos early adopters. Nós temos agora, costuma-se dizer, a procura pelos carros elétricos está a abrandar, mas continua a aumentar, não ao ritmo que muitos desejariam. E com este aumento de carros elétricos a circular, começa-se a sentir algo que já não sentíamos há um tempo, que é que começam a faltar carregadores para o número de carros que estão em circulação, ou seja, a infraestrutura não está a aumentar à mesma velocidade com que o parque automóvel de carros elétricos está a aumentar. Portanto, sem dúvida nenhuma, que não devemos colocar toda a pressão do lado da Helena, que eu tenho imensa pena não ter cruzado consigo nas minhas aulas de Química e de Física. Seguramente que teria sido um aluno mais satisfatório. Tenho estado a adorar as suas explicações e descobrimos agora um novo inimigo, que é a dendrite. A dendrite é o inimigo número 1. Depois das artrites, agora são as dendrites. Das explosões dos automóveis. Mas feita esta parte, sem dúvida nenhuma, concordo que grande parte do trabalho que há para fazer é do lado da infraestrutura. A par disto, nós temos de ter sistemas de carregamento mais rápidos para não termos de tomar 2 cafés, às vezes, à espera que o carro carregue. Mas até para isso a Helena encontrou uma solução made in Portugal, que foi baterias que carregam sozinhas. Antes disso, posso só fazer aqui um pequenino à parte? Pode, claro que sim. Mesmo no carregador também estou cá eu. Ou seja, o carregador também usa condensadores, etc., que é uma tecnologia muito semelhante à das baterias. Portanto, mesmo para os carregadores que realmente são necessários, este tipo de tecnologia tem que existir do outro lado, não é? Do lado de quem está a carregar. Mas, pronto, é fundamental. Portanto, a tecnologia tem que avançar, que seja para... Sem pressão, atenção. Sem pressão. Em relação às baterias que se autocarregam, o que é isso de autocarregar? Não é a Perpetual Machine, não é Perpetual Motion Machine, é uma bateria que usa um material que se chama ferroelétrico.
Porquê que se chama ferroelétrico? Não é porque tenha ferro, não tem ferro nenhum, mas é um material que mimetiza, ou seja, imita na parte elétrica o que é o ferromagnético, o material ferromagnético no magnetismo, que é o famoso ímã, certo? Este é na parte elétrica. E que tipo de materiais são estes? São materiais que não precisam de nada, ou seja, instantaneamente e espontaneamente eles vão criar em superfícies diferentes, onde estava um material que era neutral, eles vão criar um balanço diferente de cargas, de sinais contrários. Portanto, vamos ter numa superfície, vamos imaginar cargas positivas e noutra cargas negativas. Isso acontece espontaneamente, a uma dada temperatura. Não temos que fazer nada, é mecânica quântica e é um fenómeno que se chama polarização. E se vocês forem todos à Wikipédia procurar o que é um material ferroelétrico, vão ver que é um material que se polariza, portanto, cria de um material que é neutro. Neutro, um material que tem cargas positivas e negativas, e isso acontece a uma determinada temperatura espontaneamente. E, portanto, aproveitar isso é que é a grande vantagem, porque isso já vai acontecer. E mesmo a uma certa temperatura, o que é que vai acontecer? E vão-se criar essas cargas. E estas cargas elas vão estar à superfície e vão estar em contacto com os elétrodos, okay? Com o ânodo e com o cátodo. E o que é que vai acontecer? No ânodo e no cátodo vai haver cargas de sinais contrários àquelas que a polarizaram espontaneamente. E é aí que está armazenada a energia. Portanto, a energia está armazenada em mini condensadores nas interfaces mesmo de uma bateria. E, portanto, se elas já estão lá espontaneamente, essa possibilidade de ter mais energia nas interfaces vai se dar espontaneamente e elas vão carregar sem que seja preciso fornecer um trabalho externo, que é o que nós fazemos quando carregamos uma bateria. Nós fornecemos um trabalho externo, um trabalho elétrico, mas é externo. Quando elas fazem isso de modo próprio, nós dizemos, ei, que fixe. Só temos que pôr lá os elétrodos, criar potenciar esse desnível para que umas cargas positivas vão para um lado e as negativas vão para o outro. Facílimo. Portanto. Exatamente, facílimo. Estão a ver, é simples. Simples. É só pensar um bocadinho e aproveitar. Agora traduzindo isso para a vida real, uma bateria de um automóvel que tenha essa capacidade de aproveitar a energia dessa forma. Em que é que isso poderia... Não é a máquina perpétua, não é? Não é a máquina perpétua. Impossível, mas estaríamos a falar de que tipo de recuperação de energia? Estamos a falar, por exemplo, eu posso dizer que tipo de experiências é que nós fazemos no nosso laboratório. Vou ser concreta e vou dar um exemplo. Nós conseguimos carregar uma dessas baterias que se autocarregam porque tem um eletrodo ferroelétrico. Carregamos em 3 minutos e conseguimos descarregar em 3 minutos, só assim uma corrente, portanto, fornecer um trabalho ou uma carga rápida, mesmo rápida, com uma corrente ligeiramente maior, e depois deixar descarregar durante 24 horas. E ele vai descarregar mais energia do que aquela que eu carreguei em 3 minutos. 400% mais energia do que aquela que eu carreguei nesses 3 minutos. Ok? 400%. 400%. Que sonho, já imaginei. Mas isso não vai ser para sempre. Isso tem sido para já, mas a certa altura a entropia ganha, certo? Claro. Okay. E agora que ninguém nos está a ouvir, quanto tempo falta para nós termos uma bateria assim? Porque aquela desculpa de ficar sem bateria no telefone começa a ficar gasta. Exatamente, eu também acho. Eu, sinceramente, lá está. Outra coisa que não depende só de mim.
nem depende. É assim, eu sei. Há pessoas que vieram ter comigo e disseram-me que já está a ser utilizado. Mas é assim, são coisas que eu não posso. Já saiu um artigo a dizer que está a ser utilizado. Que X e X, e foi um artigo estrangeiro, que X e X indústrias estão a utilizar. Mas o que é que eu posso fazer em relação a isso? Portanto, se calhar já está a ser utilizado, ou já está pelo menos em protótipos, e vai sair rapidamente. Isso poderá ser aplicado não só a pequenos dispositivos, como o Guilherme falou do telefone, mas também a uma bateria maior, porque depois é uma questão de utilizar numa bateria, num automóvel. Isso pode ser utilizado também em estado sólido, LFP, ou isso é transversal? Pode ser esse tipo de abordagem pode ser utilizado em qualquer tipo de bateria? Sim, isto é estado sólido. O material ferroelétrico não é um material, não é líquido, é um material sólido. Pode ser um material cristalino ou um vidro ferroelétrico. Neste caso é um vidro ferroelétrico, mas não é um vidro de garrafa, é um vidro porque tem uma transição a que chamamos vítrea. Portanto, é um material que não se estrutura, não é periódico, como são os materiais cristalinos, como é, por exemplo, um metal como o cobre. Portanto, sim, pode ser associada em série, vamos ter que associar algumas células em série, e muitas, e em paralelo para fazer uma bateria. E com LFP, inclusivamente, nós estamos a utilizar esse material para fazer células que não têm ânodo, ou seja, o ânodo ele é criado na primeira carga. E qual é a vantagem de ter um ferroelétrico? É que ele próprio move as cargas para a superfície, e por isso, para criar o ânodo, que vai ser neste caso metal, por exemplo, lítio ou sódio, eu só tenho que fornecer menos energia para que isso aconteça. E qual é a vantagem de não pôr lá logo o lítio? Porque industrialmente é muito mais fácil de fabricar. Porque quando nós temos que fabricar com o lítio estas baterias de estado sólido que usam lítio metálico, isso também pode ser uma razão pela qual elas também ainda não estão cá fora, porque o lítio não é fácil de manusear. O lítio ele pode entrar em autoignição. Se ele estiver em presença de umidade e de oxigênio até de estímulos mecânicos, ele pode entrar em autoignição, assim como o sódio, que ainda é pior, e o potássio. São todos metais alcalinos e eles entram em autoignição. Portanto, têm que ser manuseados enquanto estão fora da bateria num ambiente dito inerte, ou seja, um ambiente em que eles não vão reagir imediatamente. E se nós conseguirmos então fabricar uma bateria que à partida não tem lá o lítio, mas que eu depois o posso fabricar só por uma pequena carga uma primeira carga, isso é muito mais. E isso já foi feito por outras empresas com outros materiais. Aliás, não sei se vocês já ouviram falar na QuantumScape. Essa é uma empresa americana que também faz isso, mas penso eu com outros eletrólitos. Sobre o futuro das baterias, que é o que nos traz aqui hoje. Já falamos das autocarregáveis, das baterias de estado sólido, nomeadamente das de estado sólido. Muitos construtores já anunciaram que até ao final da década vão começar a lançar os primeiros modelos. Alguns dizem que vão começar pelos híbridos, outros dizem que vão avançar diretamente para os 100% elétricos, mas começar pelos híbridos acaba por ser sempre um bocadinho mais fácil, porque as baterias também são mais pequenas. Exato. E para além disto, por exemplo, o sal pode ser utilizado para criar também uma bateria, ou não? O sal, sem dúvida. O sal é o precursor primeiro do sódio metálico, mas nem é preciso isso. Por exemplo, estes materiais que eu estou a referir e outros,
eletrólitos podem ser feitos a partir do sal. Não é só com sal, mas quando eu faço a síntese, utilizo sal, por exemplo, e soda cáustica, que é o NaOH, que também é utilizado, é um nome agressivo e nós usamos, mas a soda cáustica é usada nos alimentos e etc. Portanto, são ambos usados nos alimentos. Portanto, o sal e a soda cáustica, o hidróxido de sódio, são precursores destes eletrólitos. E de outros eletrólitos. Aliás, o NaOH pode ser utilizado também para fazer cátodos. Mas sim, sem dúvida, o sal é um caminho, porque, em princípio, se nós adotarmos num futuro, e eu acho que, em princípio, se vai democratizar mais a bateria de íon sódio, porque o sódio é 1000 vezes mais abundante do que o lítio, né? E está em todo lado, porque se nós formos a ver, até a Suíça tem minas de sal. Por isso ele está em todo lado, mesmo naqueles países que não têm acesso ao mar, já alguma vez tiveram acesso ao mar e portanto têm sal. E as pessoas também não têm a noção, mas quando o lítio é refinado, por exemplo, nas salinas, no deserto de Atacama, eu já lá estive, e a maior parte do material que existe associado ao lítio, que depois vai sair, ao sal de lítio que depois vai sair na última poça, porque o refinamento é feito em piscinas, que são lagos, não é? Em que se vai refinando, tendo cada vez mais sais de lítio. Mas aquele sal que existe em maior quantidade, onde está sal de lítio, é sal de sódio, não é? NaCl. E também sal de magnésio. Portanto, tudo isto são subprodutos muito mais abundantes da refinação do lítio. E quando nós chegamos à última poça, que também vos digo, não é branca, não é? Ainda se diz que o lítio é o ouro branco, não é branca, é completamente amarela, é uma poça lindíssima, parece um amarelo muito, muito claro e forte e vibrante. Essa poça que tem o lítio só tem no máximo 7% de lítio, portanto quase nada. E é assim que vai depois para as fábricas. Portanto, ou seja, aproveita-se de um processo, pode-se ir buscar vários elementos para construir vários tipos de baterias. Eu já estou a imaginar ali a zona de Aveiro com fábricas de bateria por todo lado. É isso mesmo. E isso vai reduzir o custo das baterias? Vamos poder ter carros elétricos mais baratos? Ou no final do dia vão continuar assim com um TP um bocadinho mais puxado? E eu acho que as baterias vão ser muitíssimo mais baratas. Mas muitíssimo mais baratas. Basta que... Mas isso já é uma questão económica, que estão previstas 39 gigafactories para a Europa. Isto é só uma questão de oferta e procura. Aliás, se vocês sabem que na China já está a começar a haver contenção na criação de novas fábricas de baterias. Portanto, aqui vão-se construir 39 gigafactories. Portanto, com 39 gigafactories, mesmo que algumas não sejam bem sucedidas, os preços têm que começar a baixar, porque vai haver muita concorrência. Boas notícias. Exatamente. Uma questão que também tenho, que está do lado da origem das matérias-primas. Esta pressão toda para encontrar baterias de materiais que usem materiais diferentes para a sua concepção também está relacionado com a dependência que nós temos de outros países no que a materiais diz respeito para a construção de baterias, não é? É muito curioso, porque a União Europeia tem uma lista que se chama a lista dos Critical Raw Materials, portanto as matérias-primas críticas. E é muito interessante, porque quem olhar para aquilo, sabe o que é que a União Europeia pensa do qual vai ser o futuro.
Porque nessa lista de raw material, de Critical Raw Materials de 2023, portanto de agora, basicamente, estão 9 materiais utilizados no fabrico de 9 materiais utilizados no fabrico das baterias. 9 raw materials. Está o lítio, está o cobalto, está o manganês, está o níquel, está o cobre, porque o cobre é muito necessário para os coletores de corrente, etc. E está o fósforo, ou seja, já para o LFP. E está também a grafite, mais a grafite natural, que não tem que ser natural neste caso para as baterias. Portanto, se nós olharmos para aquilo, estão todos os materiais necessários para fazer hoje em dia as baterias de lítio ou de íon lítio. Portanto, já estão previstas nesses materiais as baterias de íon lítio e já as baterias de estado sólido que utilizem lítio metálico como ânodo. Portanto, isso já está previsto como materiais críticos. Mas é engraçado verificar que não é só isso. Estão também previstos todos os materiais que são necessários para os semicondutores, que são fundamentais para os automóveis, certo? Nós sabemos o problema que foi os semicondutores quando foi da pandemia e o poder que há, o poder que um país tem por ter as fábricas que fabricam semicondutores de tamanho nano, portanto 10 levantado a menos 9 do metro, portanto uma coisa minúscula. E esses semicondutores são só fabricados numa parte do mundo, não é? Como sabemos. E curiosamente até usam algum equipamento alemão e etc. Portanto, esses materiais também estão lá, por exemplo, como o hafnio, que é utilizado para os semicondutores. Nunca ouvi falar. O hafnio é outro ferroelétrico, ou seja, nos semicondutores já se está a utilizar o ferroelétrico, mas com outra... o ferroelétrico que eu disse das baterias que se autocarregam é utilizado também nos semicondutores da última geração. Portanto, mas é outro tipo de ferroelétrico. Portanto, e também as terras raras, que também estão todas associadas, são basicamente todas têm que vir da China. E as terras raras para que é que são necessárias? Para os motores, nomeadamente dos automóveis. Portanto, para todos os motores que têm que utilizar materiais magnéticos. Portanto, os materiais magnéticos, como o neodímio, etc., o érbium, o ítrio, uma série deles, muitas terras raras têm que são o neodímio especialmente, mas são utilizados nos motores de automóveis. Portanto, toda esta nossa vida tecnológica, o que usa um automóvel, está todo, entre aspas, nas matérias críticas da União Europeia. E a União Europeia imagina um certo futuro e protege ou pensa como é que vamos obter os materiais que vamos necessitar. Então, com tudo o que está a acontecer no mundo neste momento, vivemos um tempo conturbado do ponto de vista geopolítico. Sim. O futuro das baterias está em causa? Isso é uma boa pergunta. Tem tempo para se... É só para aumentar o suspense. Eu acho que não vai... Apesar de nós lhe continuarmos no futuro, eu acho que vamos continuar a chamar baterias, assim como chamamos durante muito tempo, eu não sei se vocês ainda chamavam, ao casaco Quispo ou Anorak. Mas aquilo não era marca Quispo, nem era marca Anorak, certo? Ou como chamávamos a Gillette, que não era Gillette. Da mesma maneira que se vai continuar a chamar bateria, há algo que não é uma bateria, se calhar. É muito mais... vamos, se calhar, chamar muito mais a um condensador que se mantém... tem uma capacidade, uma densidade de energia muito mais elevada, tipo bateria, e vamos lhe continuar a chamar baterias, porque para efeitos práticos vai ter
vai ser como uma bateria e, portanto, vamos-lhe continuar a chamar bateria, apesar de, se calhar, do fenómeno já não existir propriamente uma reação química, mas outro tipo de fenómenos internos em que não há tanta essa criação de desordem, porque quando há reações químicas há muito mais a propensão de criar materiais que não são bem-vindos à bateria, o que nós chamamos reações espúrias, que são reações que se dão ou porque está a uma temperatura muito elevada ou porque está a uma temperatura muito baixa, ou porque se carregou uma temperatura muito baixa ou uma temperatura muito elevada e se criou outro tipo de reações que não se devia. Portanto, se nós criarmos baterias que não são bem baterias, onde esse perigo não existe, mas que se vê na mesma um platô com uma certa densidade de energia, o que é que interessa se lhe chamamos baterias na mesma? Eu quero viver nesse mundo. Exato. Eu quero viver, e que se carregam muito rapidamente. Mas voltando um bocadinho à minha pergunta, também queria saber a opinião do Guilherme. Tendo em conta que neste momento e para os próximos anos dependemos daquelas terras raras que falamos há pouco, e toda a evolução está relacionada com isso, se é fundamental encontrar para as baterias fontes de materiais alternativos para a sua construção? Mas acho que já alguns deles já foram encontrados, nomeadamente o sódio, e há uma série de outros materiais que... E podemos reduzir, lá está, com outro tipo de propriedades, se nós conseguirmos que a capacidade, em vez de estar associada ao cátodo, como eu disse há bocado que está associada àquele que tem menor capacidade, se nós conseguirmos, com outro tipo de propriedades, ter a capacidade, por exemplo, associada nem ao cátodo nem ao ânodo, mas ao eletrólito, noutro tipo de funcionamento, já não vamos ter que usar, por exemplo, um NMC, nem sequer um LFP. Portanto, não é que... Eu acho que vamos encontrar outras alternativas e vamos ser criativos e vamos encontrar outras saídas. E se calhar vamos continuar a utilizar estes materiais, mas se calhar em nichos onde a potência é o fator principal e onde não queremos ter muitas baterias associadas em série, porque com isso aumentamos também a resistência interna e é onde é importante ter uma potência mais elevada. Mas eu acho que o sódio vai entrar virá e outros materiais, portanto acho que vamos encontrar alternativas. Estou muito otimista. O que é que as pessoas podem esperar relativamente à velocidade de carregamento? Já falamos de um dos problemas que era repor a energia. Há várias formas de fazer. Nós podemos fazê-lo por cabo, mas nos nossos telefones é possível fazê-lo sem fios. Há estudos e há baterias em teste para carregamento wireless. Isso pode ser uma solução muito próxima também, principalmente para por exemplo, transporte público, para também algumas aplicações a nível de uso particular. Eu quero ter isso na minha garagem. Um carro que eu não preciso chegar a casa e carregar parece-me muito interessante. Porque nós temos um problema que já referimos aqui hoje, que está relacionado com a infraestrutura de carregamento. Há soluções hoje para estudar a aplicação de infraestruturas de carregamento sem fios, mesmo na via pública, o que permitiria a muitas pessoas que não têm onde carregar, que são a maioria das pessoas, e por isso é que as vendas dos elétricos neste momento estão a arrefecer, porque o que o Guilherme disse no início, os early adopters, aquilo que a indústria de consumo refere como as pessoas que rapidamente aderem a uma tecnologia, agora é necessário trazer todos os outros para que tenham a possibilidade também de aceder, não só por causa do preço, mas também por causa das condições que têm para carregar um automóvel, que será certamente fundamental. Acha que essas baterias estão próximas de serem de surgirem? Lá está, o próximo depende de questões económicas em que eu não me vou meter. E às vezes já existe a tecnologia e ela nunca chega a ser adotada, mesmo existindo, não é? E, portanto, nem sempre
nem sempre o existir a tecnologia vai fazer com que ela seja adotada, não é? Pode nunca chegar a ser adotada, mas que existe tecnologia para carregar wireless, já existe. Existe a tecnologia magnética, não é? Que se baseia em princípios só do ponto de vista de que eu tenho uma carga em movimento e, portanto, estou a criar um campo magnético, e criando um campo magnético, se ele for variável, e eu tenho uma diferença potencial, portanto uma voltagem, exatamente como tenho nas barragens, é o mesmo princípio, portanto isto é a chamada lei de Faraday de indução. Portanto, isso pode acontecer e esse tipo de carregadores até já havia há muitos anos atrás um carregador por indução, portanto a tecnologia já existe. Mas também pode acontecer, e nós também estamos a desenvolver tecnologia nesse sentido, que se use outro tipo de princípios, como, por exemplo, que nós tenhamos uma parede que é uma parte de um condensador, e o automóvel traz, por exemplo, uma tinta, ou dentro uma outra parte da bateria que fecha em andamento, ou seja, eu estou aqui com esta parte e esta parte, estou a criar o meu condensador ou a minha bateria, se quiserem assim chamar. Ou seja, quando eles estão a uma certa distância, mesmo que estejam em andamento ou que estejam estáticos, eu estou a carregar esta parte da bateria, que é a bateria do automóvel, a partir desta parte que está na parede, por exemplo, ou no chão. Portanto, isso pode-se fazer. A questão é o custo, o custo e toda a infraestrutura. Reparem que toda a infraestrutura que é necessária, porque muitas vezes existe infraestrutura, mesmo com outro tipo de chamada recolha de energia, materiais triboelétricos, por exemplo, que respondem ao batimento, não é? Ao movimento, e criam energia. Isso existe. Só que, por exemplo, nós temos que levantar as ruas, não é? E pôr certos materiais para que se faça para que se feche o tal condensador, ou para que se aproveite essa energia. Isso e nem sempre é fácil fazer isso, não é? Eu posso partilhar convosco que estive recentemente numa conferência em Toronto, e uma das pessoas estava comigo numa mesa a discutir. É responsável por uma divisão de uma empresa no Reino Unido, que é a maior empresa de telecomunicações do Reino Unido, tem 25 milhões de clientes. E o que é que eles estão a fazer? Eles têm um projeto, estão a transformar antigas caixas de telecomunicações das ruas, que nós vemos, espalhadas pelas nossas ruas, em pontos de carregamento, em que uma caixa pode dar origem a 2, a 3 pontos de carregamento. Já lá está o cobre, pois. Está lá tudo já disponível. São antigas linhas que não são utilizadas e que vão convertê-las para carregadores. Há uma série de soluções, também já vi aplicado, não sei se já tiveram a oportunidade de ver também, a postos de eletricidade. Sim, até na Alemanha. Portanto, creio que em Portugal, em Oeiras, essa tecnologia está disponível. E outras cidades provavelmente, mas pelo menos Oeiras tenho a certeza que sim. Por isso, sim, há várias. Acho que criatividade não falta, mas agora há muita. E há aqui uma coisa que eu acho que é bom recorrer à história de vez em quando para saber mais ou menos o que é que vai acontecer no futuro. Se nós nos lembrarmos, no início, antes de adotarmos os combustíveis fósseis, havia o automóvel elétrico. O automóvel elétrico não foi inventado agora, ele já existiu. Ele tem a mesma origem que o automóvel com combustíveis fósseis, só que depois, por uma série de razões económicas associadas aos Estados Unidos, que foi onde ele nasceu, não é? Adotou-se os combustíveis fósseis, mas existia o automóvel elétrico, já existia. Porque é que ele nunca foi
adotado. Aliás, se vocês virem fotografias do início dos automóveis, até vêm as senhoras a conduzir automóveis elétricos, inclusivamente, lindíssimos a fotografia. Havia corridas entre carros com motor de combustão no início do século passado, em carros com motor de combustão e carros com motor elétrico. Mas aqui voltamos novamente à questão. Nós conseguimos, num litro de gasolina, armazenar mais energia potencial do que num quilo de uma bateria. Ainda hoje andamos a tentar descobrir a forma. Nós neste momento estamos aqui no Cupra City Garage e já passaram imensos elétricos, se calhar centenários por nós. Funcionam muitíssimo bem, zero emissões, têm uma grande vantagem. Não precisam de andar com baterias agarradas. Mas eu sou daquelas pessoas que olham para isto com um entusiasmo gigantesco. Nós temos o privilégio de hoje estar com a doutora Helena, que está na dianteira de todas estas descobertas que mais cedo ou mais tarde todos nós vamos falar, e é com muito entusiasmo que eu também vejo a indústria automóvel a abraçar todos estes desafios, aliás, com projetos muito ambiciosos de eletrificação total, por muito que nós continuemos a gostar do nosso velhinho motor de combustão. Sim, mas nós já andamos no VZ5 e sim, aqueles 5 cilindros. Sim. As baterias têm de esforçar-se para fazer face àquele som. Sim, isso... Eu som não. Ainda não chegamos lá. Pronto, lá está. Vamos pôr uma banda sonora nas baterias. Isso não relacionado com o futuro das baterias, mas relacionado com o futuro dos carros, seria certamente um tema que nós teríamos de explorar noutra altura, que é... Os carros elétricos tentam imitar os carros de motor a combustão, mas isso é algo que certamente vamos poder falar noutro podcast. Já falamos sobre isso várias vezes. Tanta vez, é verdade. Mas agora deixava-vos uma pergunta final, que é relativamente ao futuro das baterias e aos elétricos também. É um tema quente, os elétricos, por várias razões. Forma muitas dendrites. Muitas dendrites. Entre as pessoas. E eu até acho... Diga. Desculpa, até acho que as primeiras baterias, acho que era sódio, se a memória não me falha, era sódio e enxofre, ou seja, estamos a voltar, só que era sódio fundido a 200 e tal graus, se eu não me engano. Ou seja, estamos a voltar ao início. Estamos a voltar à origem. Os últimos 100 anos, vamos voltar à origem. É isso, estamos a voltar às origens. E também faz parte, porque mesmo no início, quando os combustíveis, quando não existiam combustíveis fósseis em bombas de combustível e existiam carros com motor a combustão, as pessoas paravam em farmácias e compravam o líquido precioso para colocar dentro do carro e seguir viagem. Se calhar era mais barato até na altura. O litro da gasolina provavelmente era mais barato. A pergunta que eu vos faço é... há um mar de tecnologias pela frente, como já vimos, nesta viagem que é a eletrificação do automóvel, que tem tido altos e baixos na história, é muito difícil e principalmente agora está a assistir a um abrandar que muitos especialistas, não nós, mas eu não me consideram ser algo que seja temporário, até vir mais uma nova geração de baterias, nova geração de carros elétricos. Esse futuro, para vocês, é um futuro que é 100% certo que será 100% elétrico, ou será um futuro muito provavelmente que nós todos vamos percepcionar como um futuro multi-energias, em que todas estas tecnologias vão conviver em conjunto nas próximas décadas? Boa pergunta. Acho que durante um tempo ainda vão conviver em conjunto, e há muitas hipóteses, até o hidrogênio. Só que, por exemplo, se nós utilizarmos hidrogênio, uma fuel cell, como por exemplo para os autocarros é muito mais aconselhável utilizar o hidrogênio, por exemplo, até pela maneira como o carregamento se faz, etc. Não requer tanta pressão a nível de armazenamento. É isso. Mas se tiver uma fuel cell tem que ter bateria e tem que ter condensador. Portanto, não estamos a evitar a bateria. Estamos a dizer que a fonte... Mas temos um problema mais pequenino. Temos um problema mais pequenino, mas continuamos a ter um problema multiplicado por não sei quantos... Portanto, eu acho que durante um tempo vai haver
muitas tecnologias que vão ser usadas conforme a aplicação. Exatamente como no início, onde havia o elétrico depois a tendência normalmente é que uma seja mais utilizada. E talvez dentro dessa mais utilizada esteja o sódio e esteja o estado sólido, a meu ver, e esteja outro tipo de tecnologias que vamos considerar, como há bocado disse, vamos considerar baterias, mas que já não de baterias tem pouco. Que fazem a função da bateria, mas têm um princípio. Não é? Exatamente. Guilherme, o que é que falta para democratizar o acesso a estas tecnologias? Só fazes perguntas difíceis, Diogo. Só fazes perguntas difíceis, mas relativamente ao futuro, olhando numa perspectiva de décadas, eu não tenho dúvida que a tecnologia dominante será o motor elétrico. É mais eficiente. Ainda temos o problema das baterias. O problema é sempre na armazenagem de energia. Como é que nós armazenamos? Mas, felizmente, existem pessoas como a Helena que nos desafiam a todas as previsões que nós fazemos de futuro. Mentes criativas como a doutora Helena mudam-nos os planos. E esta é a capacidade de inventiva da engenharia que nos tem conseguido trazer onde nós estamos hoje. Portanto, se eu acho que o futuro vai ser eletrificado, sim, mais do que nunca, mas eu sobretudo acredito num futuro que em que há uma liberdade criativa dada aos engenheiros para descobrir aquilo que melhor vai satisfazer aquela que é a necessidade número 1 de todos nós. Ir do ponto A ao ponto B. E da forma mais eficiente e mais barata. Se vai ser com 100% elétrico, se vai ser com combustível sintético, eu não sei. Sei que nós caminhamos num bom sentido e a indústria automóvel é preciso dizer isto, porque é muitas vezes apontada como o inimigo público número 1. Mas há poucas indústrias, para não dizer mais nenhuma, que tenha feito um trabalho tão comprometido e tão abnegado na procura de soluções mais sustentáveis para o nosso cotidiano. E é por isso que eu acho que para nós e para vocês que estão hoje, deslocaram-se um privilégio assistir a todas estas mudanças, e eu acho que tem de ser com entusiasmo que nós temos de encarar isto. Portanto, respondendo à tua pergunta, não faço a mínima ideia. Mas nós vamos cá estar para ver o que é que vai acontecer. Bem, eu vou dar por terminado este podcast dedicado ao futuro das baterias e só terminar dizendo que aquilo que se vê hoje aqui é que nós estamos a assistir não a uma ruptura energética, mas a uma transição energética, porque há múltiplos cenários aos quais vamos assistir nos próximos anos, e certamente que nós vamos estar cá para os comentar e para trazer ao nosso podcast pessoas que consigam, devido ao seu conhecimento, à sua especialidade, como a Helena Braga, acrescentar algo e também dar a sua opinião, e foi um prazer ouvi-la. Muito obrigado. Foi também um prazer ter todos aqui. No entanto, ainda não acabou, porque, ao contrário daquilo que é normal, em que as perguntas ou as queixas ficam para as caixas de comentários, aqui vamos abrir para esta plateia que está fantástica hoje, perguntas e respostas, porque se as têm, então têm aqui uma oportunidade de as colocar. Por isso, convido-vos, se têm alguma pergunta, temos ali uma pessoa. As perguntas difíceis ficam para si, pode ser? O Diogo já passou, porque dizer não faço a mínima ideia é um princípio importantíssimo da ciência. E da investigação. O não faço a mínima ideia e ir pelo caminho mais simples, que eu já percebi que muitas vezes a lei do menor esforço é excelente. Ok, muito boa tarde. Antes de mais, dar os parabéns pela descoberta e também a vocês por nos darem a oportunidade de estar aqui a assistir ao vivo. A minha pergunta prende-se com algo que penso que ainda não se falou, que é o reaproveitamento ou a reutilização das baterias. Porque normalmente as pessoas estão habituadas ao motor, lá está. Normalmente quando o motor avaria, pode-se reparar o motor e pode-se fazer uma série de coisas. E penso que um dos grandes problemas das pessoas também, lá está, derivado ao custo da bateria, é muitas das vezes pensar muito bem, a bateria acabou, ou está com uma autonomia muito diminuta, e agora o quê? O carro fiz um investimento brutal, o que é que fazemos as baterias? Há uma segunda vida para as baterias, ou não existe mais vida para além
da sua primeira vida? Ainda por cima, a vida não é uma vida desde os 100% até ao zero, não é? É dos 100% até aos 80%. A partir daí temos que substituir a bateria. E a ideia é que essa bateria que já não serve para o automóvel seja aproveitada, por exemplo, numa habitação. Porque a rede elétrica também não está feita, não foi dimensionada para os painéis fotovoltaicos, por exemplo. Portanto, se agora toda a gente quisesse vender energia à rede, a rede não está preparada para receber essa energia, para toda essa gestão energética de que agora dou eu, agora dá o vizinho, e etc. Portanto, a ideia é, além do automóvel, é que haja micro-redes, portanto, vamos juntar-nos numa cooperativa de energética em que estamos, não sei quanto, no nosso andar, ou a nosso andar, o nosso quarteirão, tem não sei quantos painéis fotovoltaicos e tem baterias. Baterias para quê? Porquê que precisamos de baterias? Porque o sol é uma fonte intermitente, não é? E mesmo onde há o eólico, portanto o vento tende a ser mais forte à noite, portanto nas horas em que o sol não existe, não é? Mas nós também é difícil termos aqui uma ventoinha, não é? Daquelas gigantes aqui no nosso andar, portanto precisamos sempre recorrer a às baterias. Essa será uma maneira de dar uma segunda vida às baterias, ou seja, as baterias que já não servem para o automóvel, porque efetivamente no automóvel precisamos de potência e precisamos de autonomia. Em habitações nós podemos dar-lhe mais uma segunda vida, e isso é fundamental, e muitos estudos estão a ser feitos e já se está realmente a reutilizar baterias vindas dos automóveis para as micro-redes. Portanto, essa é uma das possibilidades. E parece uma boa possibilidade, porque tudo aquilo que ajudar a reduzir a fatura da luz ao final do mês, tanto melhor, até porque nos sobra mais dinheiro para comprar gasolina. Claro. Ou não. Às vezes é bom ter as duas soluções na garagem, é o que me acontece agora. É isso mesmo. Posso acrescentar que há construtores que já têm programas de refactoring de baterias, de recolher baterias e aproveitá-las para outros fins. Creio que o grupo Volkswagen, que estamos aqui na Cupra, o faz, outros grupos também já o fazem, e que é algo que está no início ainda, porque não há assim tantos carros para começar a recolher baterias, mas com o avançar dos anos vai ser um problema, porque vamos ficar com milhares e milhares de baterias e não podemos simplesmente enterrá-las ou tirá-las para o fundo do mar. Não é muito fixe. Vai ser uma oportunidade. Vai surgir outra oportunidade. Se não ouvir isto, vai surgir provavelmente um mercado que é um mercado da segunda vida das baterias. E é um mercado que ao nível de software está bastante desenvolvido, principalmente já nos Estados Unidos, numa fase até bastante avançada, que é empresas que se dedicam a reconstruir o software dos carros para poder receber baterias em segunda mão, por exemplo, ou baterias novas, não é a bateria original, porque não é simplesmente chegar a um carro, meter lá a bateria, trocar, aquilo não é de género, tirar a bateria, voltar a meter e está e ligar a ficha, não é? É um bocadinho mais complexo, ao que parece, eu também não sabia. Até porque as baterias e cada construtor falam linguagens diferentes e chegar a um sistema. Sim. E o controle de temperatura, como falava há pouco, tudo ser plug and play às vezes não é fácil. Mais questões? Boa tarde, queria aproveitar a oportunidade, eu conhecia ligeiramente o trabalho da doutora Helena. De facto, verifico hoje que é um verdadeiro gênio. Então eu vou aproveitar para fazer uma pergunta que me angustia muito. Será que quem comprar um carro elétrico hoje está a comprar uma tecnologia obsoleta? Ou dito de outra maneira, na evolução dos motores a combustão, nós compramos hoje um veículo, amanhã é possível que gaste menos 25 centilitros. Mas é esta a tecnologia. A ideia que eu fico depois de ouvir, e eu sigo o seu trabalho com alguma atenção, fico com a ideia que esta não é a tecnologia.
Não é uma questão de melhoria da bateria. Esta não é a bateria do futuro será outra. Nós não podemos andar como o Bocage sempre à procura da última moda, porque senão nunca compramos fato, mas, quer dizer, comprar um carro não é uma decisão ligeira, atendendo ao preço até. É um fato caro. Com os veículos, é um fato caríssimo. Era esta a minha pergunta. E obrigado pelas suas explicações, de facto, geniais. Bom, antes de mais, muitíssimo obrigado, e não posso ficar aqui muito vaidosa, senão mas muito obrigada, fico. Em relação à pergunta que me fez, como disse, estão previstas 39 gigafactories, portanto, fábricas gigantes que vão ser construídas na Europa. A Northvolt está a fabricar baterias de íon lítio. Portanto, quando estas novas fábricas começarem a funcionar, as baterias, se calhar, o preço vai baixar, mas se elas foram pensadas para ser baterias de íon lítio, elas vão fabricar, pelo menos numa primeira fase, baterias de íon lítio. Portanto, não é que nós não tenhamos outras tecnologias, se calhar, que até são mais interessantes e que dão origem a um carregamento mais rápido, a uma autonomia mais elevada, etc. Mas por condicionalismos do ponto de vista económico, eu acho que as baterias de íon lítio ainda vão estar aqui para durar. Portanto, acho que pode comprar o automóvel. Pode comprar aqui na Cupra. Alguém tem mais questões? Vocês não têm receio, é aproveitar. Agradecer também a iniciativa que tiveram cá, é de louvar este tipo de iniciativas. E queria deixar, sendo um purista de velocidade e de performance, e com esta transição de baterias com componentes líquidos e uma transição para uma bateria sólida, não vamos ver, por exemplo, automóveis mais pesados em que a componente do peso pode entrar na questão da performance. Obrigado. Não. Vamos ter desportivos mais leves, sim ou não? Sim, vamos, sem dúvida. Não vamos ter mais pesado, pelo contrário, vamos ter mais leve, porque todas as partes mais pesadas de um módulo, porque quando nós estamos a falar de automóveis, nós estamos nem sequer só a falar de uma bateria, não estamos a falar de uma célula, estamos a falar... Portanto, uma bateria é um conjunto de células associadas de uma determinada maneira, e um módulo é um conjunto de baterias. E o que nós temos nos automóveis são módulos. E o que acontece é que neste momento tem que haver essas seguranças todas. Portanto, todos esses sistemas de segurança são os sistemas mais pesados, porque normalmente ou usam aço ou usam materiais que protegem cada uma das baterias individualmente, para que não haja uma autoignição e uma reação em cadeia dentro da bateria. Se nós mudarmos para estado sólido, em que isso é muito mais não vai acontecer, acho que não, é difícil que com um eletrodo sólido isso aconteça, não há autoignição. Onde existiam esses fenómenos de segurança, podem existir mais baterias. Portanto, acho que não, pelo contrário, vamos ter mais baterias, portanto, e elas podem ser mais leves, mesmo essas baterias podem ser mais leves, porque a densidade mesmo do eletrólito líquido em relação ao sólido, elas são muito semelhantes. Claro que depende do eletrólito, mas elas são muito semelhantes. Portanto, ter um líquido ou ter o sólido em termos de densidade, portanto, de massa por unidade de volume, elas são muito semelhantes. Portanto, tudo isso leva a que não, pelo contrário, acho que vamos ter baterias que vão dar-lhe uma experiência melhor, as de estado sólido, do que lhe dão hoje em dia as de estado líquido. Então, ótimo, não é? Vamos ter a performance do elétrico, a potência do elétrico, o binário do elétrico, mas com um peso mais próximo de um carro com motor a combustão. Vamos lá ver o que é que a Cupra nos vai reservar, porque caminham para a eletrificação total. Exato.
é sem dúvida que é um dos grandes problemas de um automóvel elétrico, é o peso. Comparativamente com um carro com motor a combustão, há ali um objeto que pesa entre 400 a 600 kg, dependendo naturalmente depois de quantos kWh é que tem a bateria, mas e com esta tentativa e a minha opinião é porque há uma infraestrutura de carregamento que é bastante deficitária, os construtores tentam colocar baterias cada vez maiores nos carros e isso também os torna mais caros e mais pesados. Com as baterias de estado sólido, sem dúvida, a caixa, ou como dizem, o housing, não é, da bateria é muito menos complexo e num espaço mais pequeno vai ser possível ter a mesma densidade energética do que se calhar no dobro numa bateria que não seja de estado sólido. Só para o som é que não há solução. Só para o som é que não se... Ou isso aí, só vamos adicionar uma banda sonora. Mais perguntas? Não se acanhem, estão à vontade. Estão à vontade. Até porque não está ninguém a ver-nos, não é? Toda a gente ficou esclarecida. Então, pronto, não temos mais perguntas. Por isso, muito obrigado mais uma vez, doutora Helena, Guilherme, e a todos vocês que tiveram a disponibilidade para se deslocarem a este espaço. E também agradecer à Cupra o apoio que deu a este podcast da Razão Automóvel. Nós, como é habitual, estamos de regresso na próxima semana para mais um Autorádio. Até lá, fiquem bem.